Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo bem. Eu quero entrar com vocês no tema da psicologia, gestão e espiritualidade. Recentemente eu escrevi um artigo sobre no meu site oficial, você consegue acessar www.karinegos.com, e nesse vídeo eu quero levantar alguns insights acerca do tema também. Depois de 14 anos de experiências muito profundas, atuando como psicoterapeuta clínica e também como consultora empresarial, e também formando grupos com os meus próprios clientes de psicoterapia, nasce esse conceito da psicologia, gestão e espiritualidade. A obsessão pelo futuro, a falta de autoconhecimento, tudo isso vem destruindo a humanidade de forma muito abrupta, mas ao mesmo tempo muito silenciosa. Essa é uma mentalidade que está devastando a nossa sociedade, né? Do lucro a qualquer custo, e as pessoas estão percebendo de fato que não é o caminho, mas não sabem encontrar outro modo para desfazer esse pacto com aquilo que é mecânico, aquilo que é sombrio. E elas caem, ficam presas na aparência, na roupa, no sapato, tudo aquilo que gera distração para não evoluir no fundo. A gente precisa tomar essa consciência. Por que eu falo do autoconhecimento que destrói o humano de forma abrupta e silenciosa? Um dos congressos internacionais que eu tive presente foi evidenciado que a depressão ela provoca uma inflamação silenciosa no cérebro. De acordo com a Susan Andrews, do Instituto Visão Futuro, que tem em São Paulo, ela traz esse estudo muito bem fundamentado. O fato é que 80% das lideranças executivas, no fundo, elas não estão felizes. Só que o nosso mundo, ele é envolvido, ele é feito por pessoas interessantes, que no fundo precisam de um lugar seguro, de um lugar regenerador, de um lugar inteligente, criativo, para que elas se desenvolvam. Mas não isso que está acontecendo na internet, que é tudo tão superficial. O que eu trago aqui é fornecer um espaço fértil para o desenvolvimento humano, para maturar o propósito de vida, nutrir com qualidade os relacionamentos íntimos, regular a autoestima, cultivar de maneira inteligente as relações interpessoais, as relações societárias, desenvolver a carreira, a economia, os negócios. A minha forma de intervir, ela promove um espaço fértil para pessoas que buscam olhar para dentro de si, na medida em que elas agem comprometidas em alcançar o seu protagonismo, o seu espaço, que é seu de fato através do enfrentamento dos problemas. E como que se vive a arte de fazer gestão? Primeiro a gente precisa entender a órbita do erro, a órbita dos erros humanos. É muito frequente, por exemplo, ouvir no consultório, vou trazer um exemplo aqui, né, de uma situação que me marcou bastante, de a cliente dizer que chegar em casa e se tornou um hábito para ela gritar com o filho dela, e ela quase sempre não sabe resgatar o ponto no qual tudo começou. E aí ela se percebe tirânica e ela não gosta disso nela, é como se não fizesse parte dela. E na sessão de psicoterapia, quando eu questiono, mas afinal, como é que estão as coisas na empresa? E aí vem uma narrativa de que no trabalho ela não consegue comunicar aquilo que ela precisa para aqueles que dependem dela, para aqueles que estão abaixo dela. A minha equipe não cumpre aquilo que eu peço, não transmito confiança, não exerço autoridade. E aí como é que fica? Então, na consultoria, é comum perceber as pessoas caindo nessas polaridades. Ou seja, a vida pessoal, a gente percebe um abuso de autoridade, uma tirania com uma criança. E no trabalho, uma passividade, uma falta de autoridade. E a gente precisa entender uma coisa, que os relacionamentos e a carreira, eles estão muito destruídos por esse mundo que está muito acelerado, que atropela os processos, que atropela, que mata a sensibilidade humana, numa tentativa fracassada de sustentar uma produtividade tóxica. No exemplo que eu citei, a gente tem uma mulher que é mãe e profissional,
mas que não está conseguindo gerenciar a própria vida, que está confusa, que está desesperada. E quem vive no desespero quase sempre torra o cartão de crédito. Vive presa na lógica do apego. Não existe afeto, não existe sucesso e autoridade se a gente não olhar para dentro da gente. A vida íntima, ela vai se tornando um peso insuportável para muitas pessoas. A vida social, ela segue vestida de uma máscara tranquila para parecer que está tudo bem. E no fundo não tá. E esse funcionamento ele está devastando, levando muitas pessoas para o adoecimento físico e psíquico. Para a gente mudar esse cenário, é preciso tomar consciência de que o mundo do nosso inconsciente, ele reflete integralmente o nosso mundo exterior. Integralmente. No convívio com as outras pessoas, no resultado daquilo que é proposto. E não tem nada mais eficaz do que a gente criar espaços para cultivar a nossa interioridade e ativar os nossos sentidos em busca de repertório cultural, em busca de repertório comportamental, para que a gente possa fortalecer quem a gente é como ser humano no cultivo dos nossos relacionamentos, da nossa carreira, do nosso estilo de vida, ganhando firmeza, consistência, confiança no enfrentamento das adversidades. Nos grupos que eu cultivo, nos grupos que eu conduzo o processo do autoconhecimento, eu tenho como princípio fundamental fornecer um espaço para os participantes para construir uma trajetória de superação, de regulação da saúde, da autoestima, um encorajamento para lidar com as tensões, para romper com resistências, com barreiras que vão alimentando o retrocesso, que vão bloqueando o crescimento, como se a pessoa estivesse andando para trás. E eu trago aqui uma obra de arte que eu realizei para falar de alquimia e renascimento, a busca pela sabedoria, uma obra inspirada na ontoarte. No que diz respeito ao autoconhecimento, o amadurecimento da identidade, ela nasce de uma postura autêntica consigo mesma, em todas as fases da vida. Só que a nossa educação, ela não nos prepara para que a gente possa viver com autenticidade, para a gente ser honestos com nós mesmos. A gente é condicionado desde a infância a mentir para nós mesmos. Mentiras que a gente acredita, inclusive. Mas a nossa intuição precisa prevalecer. A gente precisa ter consciência de que a gente muitas vezes pode estar agindo para ser aceito externamente. O jeito saudável de lidar com os ciclos de transformação está em deixar aflorar a nossa intuição e caminhar em busca de maior autonomia para vencer com integridade. E nessa dimensão o sujeito aprende a discernir o que é intuição, o que é obsessão. E o coração se abre para a arte de amar. O amor, ele é o solvente universal. Ele se manifesta quando a gente se torna digno dele. Para acessar, é preciso confrontar com tudo aquilo que a gente é. As nossas sombras, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, até que a grande alquimia seja capaz de diluir os grânulos, os pontos de rigidez. E aí sim a gente vai ter a obra em vermelho, a sacralização da vida. O conceito da psicologia, da gestão e da espiritualidade que eu desenvolvi tem a intenção de acessar a interioridade de cada ser humano com leveza, com profundidade, também com dinamismo, para conduzir a uma experiência alquímica de renascimento. Tem uma frase do Khalil Gibran que diz: crê nos sonhos, pois nele está escondida a porta da eternidade. No campo da psicologia, o Freud, que é muito conhecido, né? Ele era um grande estudioso da civilização romana. E ele tinha uma proposta da arqueologia psíquica com a intenção de acessar o universo inconsciente para trazer à luz os tesouros da sabedoria humana. E o Jung, ele avançou muito na ciência da psicologia, conectando com a espiritualidade.
Eu tenho o livro dele, né, a obra mais valiosa dele, que é o Liber Novus, eu já fotografei, já publiquei um tempo atrás. Ela teve guardada por mais de 50 anos num banco na Suíça. O Carl Jung, ele foi um dos pioneiros em práticas transdisciplinares e ele revolucionou a consciência humana através de uma visão holística. Ele traz uma bagagem, um conhecimento voltado para os símbolos, para a mitologia, para os sonhos. O Luiz Berni, meu professor doutor da USP, ele diz que essa abordagem, ela é considerada a abordagem da maturidade, porque ela toca o ser de modo muito profundo. E eu sempre instruo os meus clientes que quanto mais você olha para dentro, mais você precisa cultivar um momento com a natureza. A natureza, ela é a nossa maior mestra. E a gente está presenciando um mundo com pessoas que estão oscilando entre a depressão, entre a euforia, entre o estresse, entre o esgotamento, com dificuldade para expressar, para comunicar aquilo que precisa, aquilo que necessita. Os médicos na Suíça estão recomendando mais contato com a natureza. É muito assustador ver os meus clientes dizerem, antes de fazer psicoterapia comigo, que eles estavam tentando fazer psicoterapia com a inteligência artificial. Gente, a máquina, ela não tem alma. A gente não pode deixar que a humanidade caminhe nessa direção, né? O antropólogo Roberto Creme, ele diz que ninguém muda ninguém, mas é no encontro que as transformações se revelam. Não é sobre negar o avanço tecnológico que a gente conquistou até aqui, ok, mas integrar os diversos saberes e fazer com que cada pessoa desenvolva um contato mais profundo consigo mesma. Através dos processos criativos, através do nascimento do eu, para brotar a sua vocação, o seu dom, aquele desejo íntimo do aprendiz, para a realização da sua obra de vida. E você se torna um ponto de força e de crescimento no ambiente com quem você convive. Esse é um caminho que precisa ser maturado de si mesmo, incluindo também a alma e a tecnologia, também é importante. Nesse caminho é indispensável o contato com a natureza, porque ela tem o poder regenerador de nos colocar no fluxo da vida. A nossa humanidade, ela clama por paz, por respeito às individualidades, a honra ao propósito de vida. Os desafios, eles vão existir o tempo todo. E cabe a cada um de nós ter a humildade para aprender tudo de novo. A desfazer os pactos que geram estagnação, que geram retrocesso em todas as áreas da vida. E se colocar em ação com relação a tudo aquilo que é verdadeiro, aquilo que corresponde à chama da vida. Tem uma obra que é o Discurso da Dignidade do Homem, do Giovanni Pico della Mirandola. E ele diz que no humano está presente as sementes de tudo. E essas sementes, elas vão crescer, elas vão frutificar segundo a maneira como cada um dos homens as cultivar. E essa frase, ela nos traz a reflexão de que a gente é fruto da criação da vida, mas a gente também tem o poder da criação. A psique, ela é a nossa energia vital, é dela que nós criamos tantas coisas. É impossível uma pessoa gerenciar as suas atividades econômicas de um modo superior, de um modo inteligente, se ela não é capaz de ler a si mesma, o ambiente, aquilo que comunica o inconsciente, para fortalecer a personalidade e impactar positivamente o ecossistema familiar e social. É indispensável cultivar o espírito do renascimento. É importante a gente desfazer modos, pactos que não geram crescimento na vida como um todo, para cultivar a saúde psicológica, saúde biológica, saúde econômica. É preciso estar aberto a aprender, a recomeçar tudo do início, porque se os modelos aprendidos até então não estão sustentando, a gente precisa se abrir para o novo. E a psicologia, a gestão e espiritualidade leva em consideração que a batalha é dentro. E a causa raiz dos erros humanos, eles não nascem dos problemas externos.
Ah, uma brusca alteração de mercado. Não. Ah, um problema político, um problema econômico, um problema entre países. Não. Esses fatores são consequências. Uma dificuldade identificada que é real da pessoa líder em relação à gestão da própria vida está no posicionamento que é inconsciente, que faz uma autossabotagem. E quando o sujeito insiste que o erro, na verdade, é resultado dessas coisas que eu falei, das questões externas, ele reforça o mecanismo autossabotador, que no fundo está dentro dele. E ele perde a força necessária para promover o crescimento que ele precisa. A psicologia, a gestão e a espiritualidade, ela tem como princípio questionar como é que o ser humano se faz eterno e conduzir cada pessoa por meio de instrumentos científicos, filosóficos, artísticos, a responder essa resposta que está dentro. A partir do bem-estar biológico, psicológico, emocional, intelectual, todo ser humano ele se torna capaz de coordenar o real, onde é mais funcional para ele e para o contexto, fazendo bem para o todo. E isso tudo não ignora as crises naturais, obviamente, que a gente precisa enfrentar em busca da iluminação, assim como quando a gente gera um atrito para ligar uma lareira, acender um fogo. Nós somos capazes do eterno quando nós, todos nós, irmãos, irmãs, a gente segue honrando a nossa mãe terra, na medida em que a gente vai navegando nesse mar que é a humanidade. O processo que eu desenvolvo com todos os meus clientes, com todos os meus alunos, propõe esse despertar de uma consciência mais elevada. E a gente só eleva se a gente olha para dentro. Tá? É transcender uma psicologia do ter, seja uma casa, um negócio, um terreno, que seja. É viver para ser. A beleza, ela interessa a cada ser humano, mas entende que não é posse. E esse nível de consciência, ela nos conduz a uma performance muito mais elevada, com base no amor, com base na verdade. E o conceito do humanismo empresarial, da psicologia, gestão e espiritualidade, tem como princípio viver isso na prática, através de recursos e técnicas que eu domino já há muitos anos, durante esses 14 anos de prática clínica. E isso me permite gerar muita transformação. Foi o que aconteceu ao longo desse período todo. Mais de 20 empresas impactadas, mais de 2.000 clientes passaram por processos interventivos, numa psicoterapia, em projetos em grupo. E eu me sinto muito feliz em realizar o meu trabalho. E eu espero que você esteja comigo nos próximos projetos que eu estiver realizando, num acompanhamento individual. Eu tenho aqui pessoas que estão interessadas no curso Psicologia, Gestão e Espiritualidade, em que eu vou abordar diversos temas interessantes acerca do autoconhecimento, em que vocês poderão ser ouvidos, haverão instrumentos de intervenções aplicados com todos vocês, referencial teórico, suco, para que vocês possam se apropriar de conceitos importantes e fazer nascer uma identidade muito mais fortalecida, muito mais inteira, saudável e criativa. E eu espero por você nesses próximos projetos. Coloca o teu nome na lista, no meu direct, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp. Entre em contato comigo para a gente viver essa jornada, seja de uma psicoterapia, de um programa de humanismo empresarial na sua empresa ou um acompanhamento de perto, valiosíssimo, de um dos cursos que eu realizo. Um grande abraço e até mais.